Aqui no Brasil, a alta do desemprego é um dos motivos que os economistas apontam para a queda na produção industrial registrada em março. Este moinho tritura o trigo, que vira farelo, farinha e faz pão, massa, bolo. Mas com essa crise, a mesa do brasileiro ficou mais vazia e a fábrica também. Um terço dos equipamentos aqui está parado. Uma situação bem diferente da imaginada há 4 anos, época em que a empresa apostava no crescimento e investiu comprando máquinas novas. As vendas não aumentaram e só este ano a produção caiu 8%. Foram mais de 100 milhões de reais em investimento, em novos equipamentos, e está tudo aí parado, né, esperando a economia voltar a andar, né? A produção de alimentos foi a principal influência negativa na indústria brasileira em março. Registrou queda de quase 5%. Também recuaram a produção de automóveis, derivados de petróleo e indústria extrativa de minério, ainda num efeito da tragédia de Brumadinho. Na média, a produção industrial brasileira caiu 1,3% em março na comparação com fevereiro. É como se tivesse voltado 10 anos no tempo. Em níveis de produção, a indústria brasileira é comparada com janeiro de 2009. Na comparação com março do ano passado, o tombo foi de 6%. Nos 3 primeiros meses do ano, o setor encolheu mais de 2%. E no acumulado em 12 meses, a indústria registra o primeiro número negativo desde agosto de 2017. Muito desse comportamento de queda da indústria, especialmente do segundo semestre do ano passado para cá, passam muito pela incerteza, tanto por parte do empresariado, que posterga as decisões de investimentos, isso acaba se refletindo nos dados de bens de capital, passa também por parte das famílias que adiam suas decisões de consumo. Este economista diz que o resultado ruim da indústria vai impactar na retomada da economia. O mercado de trabalho não está positivo como se imaginava. A hora que você tem um mercado de trabalho que não está em franca recuperação, a gente tem um efeito disso também na produção industrial e na atividade como um todo, nas vendas em geral. Com esses resultados efetivos da atividade, a gente viu a expectativa desmontar. E aí a gente vai ter muito provavelmente um crescimento mais fraco no ano como um todo. Portanto, o que tem que ser feito no Brasil hoje? É o anúncio de um projeto nacional. Para cobrir os 2 milhões de garotos, rapazes e moças que chegam ao mercado de trabalho por ano, mais dar oportunidade de reinserção ao mercado de trabalho para as pessoas de meia idade, que estão sendo trocados por máquinas, por robôs, por automação na agricultura, no serviço, na indústria, etc., nós precisamos crescer 5% ao ano por baixo. De 80 para cá, o Brasil está crescendo 2% na média, sem falta. A China representava, igual ao Brasil em 1980, 1% do comércio mundial. Só que o Brasil tinha 130 milhões de habitantes, a China 800 milhões. Então nós éramos, pouquíssimos anos atrás, mais ricos e desenvolvidos que a China. Hoje o Brasil representa 1% do comércio mundial, a mesma coisa de 1980, e a China já representa 12,5%. Não podemos imitar a institucionalidade chinesa, mas a economia política são 3 ou 4 ou 5 conceitos. No caso brasileiro, o que aconteceu? Nós destruímos a política nacional desenvolvimentista por vários fatores, mas basicamente por interdição ideológica que nos foi vendido como ciência boa. Resultado, abrimos mão de um projeto nacional e acreditamos que as forças da gravidade, que a pujança da iniciativa privada, que o capital estrangeiro ia nos salvar da desastre. Nunca houve isso na história da humanidade. Resultado prático, em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil, vocês sabem disso, vocês vivem em Contagem, né? 1/3 da riqueza do Brasil vinha da indústria. Hoje, apenas 8% da riqueza do Brasil vem da indústria. Nós retrocedemos ao que éramos em 1910. E é evidente que nós temos que reindustrializar o Brasil, porque as contas do nosso modo de consumo, dos ônibus, dos carros, dos celulares, da química fina, são industriais. E nós não vamos pagar isso com produto manufaturado, de baixo valor agregado, sem manufatura. E o Brasil tem revelado 4 grandes blocos, por onde a gente pode começar e mostrar para todos os outros blocos uma dinâmica. Petróleo e gás, claramente, parar de vender petróleo bruto barato, refinar aqui, gerar uma indústria 2.0 de polímeros, de fibras, de todas essas garrafas PET, essas cadeiras aqui, tudo isso é petróleo. Só que nós estamos importando tudo isso. Complexo industrial do agronegócio, 40% dos custos de produção da agricultura e de pecuária mais avançados do mundo estão importados do estrangeiro. Qual é a razão para isso? Não há razão para isso.
Terceiro, o complexo industrial da defesa. O Brasil está processando suas comunicações militares, e se me permitir, eu quero abrir um parênteses aqui. É muito grave o que o senhor Michel Temer, de forma canalha, me perdoe o mineiro, mas não é possível a gente não chamar atenção, convidou as tropas militares americanas para fazerem manobras na Amazônia brasileira, em conjunto com as nossas Forças Armadas, na fronteira com a Venezuela. Isto viola uma tradição centenária do Brasil. O Duque de Caxias deve estar revirando nos túmulos, nossos militares não deviam tolerar uma brincadeira dessa. E eu pergunto a quem aproveita as Forças Armadas de uma potência estrangeira fazendo operações no território brasileiro em tempos de paz, logo na Amazônia. Esses dias, esse canalha, desculpe, não há outra palavra. Para quem vende a pátria, a palavra talvez fosse até pior. Este canalha revogou uma reserva que é do tamanho da Dinamarca para entregar às multinacionais de mineração, ferindo uma reserva que foi feita pelo regime militar. Não é negócio de esquerdismo, marinista e tal. Foi feito pelo regime militar porque era sensível de ocorrências minerais, de recursos naturais, de recursos hídricos e de populações tradicionais. Eu fecho parênteses, mas eu não posso deixar de ajudar o povo brasileiro a entender a extensão. O quarto bloco é o mais fácil de explicar, mas é tudo igual. Complexo Industrial da Saúde. Repare bem o brasileiro que está nos ouvindo e que está desempregado aí dentro de um ônibus. O Brasil, o governo do Brasil, nosso governo, esse ano, está comprando do estrangeiro 17 bilhões de dólares do Complexo Industrial da Saúde. Remédio, prótese, bengala, cama de hospital, cadeira de roda, essas coisas todas, que se você fizer um Instituto de Engenharia Reversa em Governador Valadares, para onde eu vou daqui a pouco, e incubar empresas, trazer a menina da universidade, você, com a compra governamental, você gera um explosivo arranjo produtivo que permite que o Brasil gere emprego aqui e não nos Estados Unidos, na Europa. Ou seja, o Brasil, pobre como é, financiando com dinheiro público emprego na Europa, nos Estados Unidos e na China.